Eu quero falar um pouco sobre a identidade de Cristo. Você jovem. Ter essa identidade no Senhor. Amém? Quem trouxe identidade aqui? Sabe, amado, a identidade, ela é um documento, já está falando, de identificação de quem é você. Alguém já foi parado aqui pela polícia? Já? Está com a identidade? Pois é. Porque a primeira coisa que a polícia pede é a sua identidade, para saber quem você é. Até porque, na sua identidade, fica registros de tudo que você faz. Você sabia disso? Seu CPF. E o que vem na sua identidade? Quais são as informações que vêm? Vem seu nome, certo? Vem aonde você nasceu. Vem os nomes dos pais e as mães, às vezes só da mãe, né, geralmente. Né? Vem a sua data de nascimento. A sua digital. Aí se eu fosse perguntar para vocês, qual é a sua identidade em Cristo? Qual é a cidade? Qual é a cidade que você nasceu? O céu, amado. Tem a data lá do dia que você se converteu, né? O dia que você foi justificado. Essa identidade, ela tem que estar latente no teu coração, na tua mente, na tua alma. Porque é ela que você vai se identificar. Amém? E eu quero falar um pouco sobre isso, sobre essa identidade de Cristo. Amém? Em 2 Coríntios 5, 21, diz assim: aquele que não conheceu o pecado, Deus o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Amado, hoje, como sempre, né? Mas hoje o mundo ele tenta definir o jovem pelo que ele tem e pelo seu desempenho. O mundo define você. Só que a palavra do Senhor nos ensina que é o contrário. O Senhor te olha e te justifica porque você já foi justificado pelo Senhor. E eu quero trazer isso para vocês. Existem três coisas que vão fazer você entender o que é ser justiça de Deus. Primeiro, você tem que entender quem é você, o que você precisa ser, o que você precisa ter, certo, amados? E o que você pode fazer. Então é o que você tem que ser em Cristo, o que você precisa ter em Cristo e o que tu podes fazer em Cristo. Amém? Eu vou discorrer um pouco sobre isso, para a gente entender um pouco o que é ter a identidade do Senhor, a identidade do Pai. Quando você aceitou Jesus, você foi justificado, não foi? Amém? Você sabe o que é ser justificado, amado? Justificado não é um comportamento, é uma natureza. Você entende isso? Justificado não é um comportamento, é uma natureza. Você foi declarado justo e o peso da culpa não está mais sobre você. Você entende a profundidade disso? O peso da culpa não está mais sobre você. Quem recebe a Cristo como Salvador se torna justo. Lá em Romanos 1,17 diz assim: porque nele se descobre a justiça de Deus, de fé em fé. Como está escrito:
Mas o justo viverá? Mas o justo viverá? Ser justiça de Deus, amado, na prática, não é um conceito teórico. É uma maneira de viver, é uma identidade resolvida. Completa. Isso é justificação. O justo, ele tem pelo menos 3 atributos aqui que você tem que ter na sua vida. Depois que você entende o que é justificação. O primeiro é ousadia. A partir do momento que você entende que você é justificado porque você aceitou Jesus, você tem que ser ousado. Sabe, muitos jovens vivem paralisados pelo medo, sabia, amado? O medo de falhar. O medo de ser rotulado. Sabe? E Deus está dizendo para ti, não permita que a sua culpa governe as suas ações. Esse medo que eu estou falando, amado, é o medo muitas das vezes de você cair no caminho, na trajetória. Certo? E aí, quando você falha, você tem medo de ser julgado por isso. E a Bíblia, o Pai nos ensina aqui, não, se você cair, lembra-te que tu tens um Salvador para pedir perdão e reconciliação. Lá em Mateus 27, 3, 5, fala sobre um homem. Não é obrigado colocar não, tá, irmão? Olha como é que isso é importante quando você toma uma decisão tomada pela emoção. Não pela justificação, não pelo entendimento de quem você é agora. Todo mundo conhece a história de Judas aqui, né? Judas tomou uma decisão ao falhar com o Senhor, não foi? E o que levou essa decisão a ele? O que levou essa decisão? A morte. Mas Judas, ele tomou essa decisão porque ele foi levado pela sua emoção. Judas, ele não se arrependeu. A Bíblia fala que ele teve um grande remorso. O sentimento do Judas foi um remorso, gente. Muitos podem interpretar errado, mas Judas não se arrependeu, porque qual era a atitude de Judas se ele tivesse arrependido ao cair? Pedro não caiu? Não falhou com Jesus? A decisão de Judas era o quê? Voltar a Cristo e pedir perdão, se reconciliar. Mas não. Como ele não se arrependeu, ele teve um grande remorso, isso aconteceu. O que ele fez? O remorso foi tão grande, amado, que ele se matou. Isso é muito forte, amado. Porque diferentemente de uma pessoa que, ao trair Jesus, recebeu aquele valor das 30 moedas, ele poderia muito bem ir embora e gastar o dinheiro. Mas a consciência dele viu o mal que ele fez, mas ao mesmo tempo, ele não se arrependeu. Sabe por quê, amado? Porque ele não se sentia justificado. Esse é o problema. Amém? Então, quando você é ousado, é isso, amado. A ousadia nos faz tomar decisões certas, conforme o Senhor nos ensina. Conforme como o Senhor nos ensina. O segundo atributo que nós temos que ter, quando você é justificado pelo Senhor, é propósito. E hoje os nossos jovens têm que ter propósito. Os nossos adolescentes têm que ter propósito. Se você não sabe qual é o teu propósito em Cristo, o mundo vai definir qual será o teu propósito de vida. Você sabia disso? Ele vai definir aonde você está, na escola, amigos, rede social.
De alguma forma, o sistema ele vai te definir, se você não estiver cravado com propósito em Cristo. Se você não tiver ciência de quem você é no Senhor. Amém? O mundo vai definir, amado. O propósito também, amado, ele mexe com o que você faz para o Senhor. Quando você entende quem você é no Senhor, tudo que envolve a esfera espiritual ou material, mas que envolve a Deus, você tem prazer de fazer. Você entende? Você tem a excelência de fazer. Você não se desvia. Sabe aquele primeiro amor? Aquela vontade de estar na igreja, de estar participando de tudo? É esse, amado. Se você tem vontade de servir, você serve com alegria. Não tem aquele pensamento que você está somando pontos com Deus, sabe? Porque eu limpo uma igreja, porque eu faço isso, porque eu ajudei o irmão. Isso não funciona para Deus. Porque o Senhor conhece o nosso coração. Ele tem que ser voluntário. Você não faz porque você quer ser um melhor crente. Você faz porque você já é o melhor. Você já é um sucesso em Cristo. Você entende? Amém? Em 1 Pedro 4,10, põe a NVI para mim, por favor. Diz assim: cada um exerça o dom que recebeu para servir o outro, administrando fielmente a graça de Deus em suas várias formas ou multiformas. Cada um tem um dom aqui. Você já sabe qual é o seu dom? Se você não sabe, comece a perguntar para o Senhor. E nós estamos aqui para servir. Você entende isso? O maior galardão é servir, amado. Não é estar aqui pregando, não importa onde você esteja servindo. Amém? Esse é o segundo mandamento do Senhor. Use seus talentos para servir o corpo de Cristo e os perdidos. Não para buscar autopromoção. Em Efésios 2, 8, 10 diz assim: porque pela graça sois salvos, por meio da fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras para que ninguém se glorie. Porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nela. Então eu não faço as coisas boas para tentar ser um bom menino e ganhar a estrelinha do Kiko. Não. Eu faço porque eu já sou uma nova criatura. E isso é automático. A Bíblia fala que aquele que não faz o bem já peca. Então, se você tem a oportunidade de fazer o bem, façam. Porque faz parte do atributo do Senhor, da identidade de Cristo. Amém? Amém. O terceiro atributo, amado, que eu quero passar aqui é a generosidade. Quem se sente pobre e pecador está sempre querendo receber alguma coisa de alguém. Você sabia disso? Mas quem se vê justificado de Deus, esse está transbordando para servir e dar. Olha como é que o entendimento ele é errado, amado. Tem muitos por aí que se sente pobre e pecador. E todo momento eles querem ser servidos ou querem alguma coisa para preencher algo, para se sentir melhor.
Mas Deus está nos falando, e você já é justificado. É você que tem que dar para quem não conhece, para quem não tem. Tem que transbordar. Olha como é que é o inverso. Amém? Amém. Aleluia. Entender que você é completo. Em vez de focar no que você não tem, foque em como você vai abençoar alguém hoje, amanhã e daqui para segunda-feira, terça-feira. Acordar pensando, quem que eu vou abençoar hoje? É amor? Eu vou dar amor. É recurso? Eu vou dar um jeito para ajudar alguém. Isso é um mandamento. Você entende como é que funciona a identidade do Senhor? Você não acorda reclamando que não tem alguma coisa. Você acorda sentindo e dizendo, aonde que eu vou ajudar, aonde que eu vou levar, aonde que eu devo suprir. Amém? É viver sobre o sobrenatural, amado. É João Mateus 3. João Mateus 6:33. Buscai primeiramente o reino de Deus, sempre o reino de Deus, as coisas do reino de Deus, e todas as outras coisas vos serão acrescentadas. Tudo vai ser acrescentado. Amém? Aqui, a gente aprende que quem você precisa ser justificado. Nós entendemos que é ser justificado. É ter propósito, é ser ousado, é ser generoso. Amém? Segundo, você é um embaixador do reino. Mas não é embaixador de embaixadinha não, tá? Que é... O embaixador, você é um representante do céu, amado. O embaixador de um país, deixa eu falar uma coisa para vocês. Quando uma pessoa é um embaixador de um país estrangeiro, você sabia que a maior patente que existe depois de presidente de um país? Ser embaixador numa embaixada num país estrangeiro, ele é a maior patente que tem no governo de um país. Por quê? Fora o presidente, abaixo do presidente. Por quê? Porque ele está representando o seu país em tudo ali. Tudo que ele pensa, tudo que ele faz, tudo que ele fala, não pode estar contra o governo do seu país. Você entende isso? Senão ele não estaria ali. Quando a palavra de Deus diz que você é embaixador do reino, ele está dizendo para você, tudo que você pensa hoje, tudo que você fala hoje, tem que estar de acordo com o céu. Que é o teu país. Nós somos estrangeiros, a palavra diz que nós somos estrangeiros, que estamos só passando por aqui. Nós somos eterno, amado. Amém? 2 Coríntios 5:20. Para confirmar o que eu estou falando. De sorte que somos embaixadores da parte de Cristo, como se Deus por nós rogasse. Você entende o peso disso, amado? Você é representante do céu. Então, tudo que você pensar, quando falar, até que eu vou falar aqui. Eu sempre fiz uma coisa engraçada. Às vezes, quando tinha dúvida de algo, eu parava, pensava e dizia, será que o que eu vou falar agora aqui, Jesus concordaria? Antes de eu falar, para tentar errar menos. Amém? Terceiro, você é morada do Espírito Santo. Você é morada do Espírito Santo. A sua consciência de quem você protege, a sua consciência, sabe o que é engraçado? Coloca lá, 1 Coríntios 6:19, por favor.
Ou não sabeis que vosso corpo é o templo do Espírito Santo, quem habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmos. Amém? Então, se o Espírito Santo habita em mim, eu tenho que ter a mente de Cristo. Amém? E eu só consigo fazer as obras do meu Pai se o Espírito estiver comigo. Amém? Ele está comigo. Diga assim, Ele está comigo. Diga assim, Ele está comigo. É Ele que vai te conduzir, amado, da melhor forma. É Ele que vai te instruir da melhor forma. Amém? Amém, Juninho? Amém. Segundo, eu falei aqui o que você precisa ser na identidade de Cristo. E agora eu vou falar aqui o que você precisa ter. Você precisa ter isso aqui. A palavra como autoridade na tua vida. Você precisa ter a Bíblia no coração e o conhecimento da palavra que mantém sua identidade firme. Para que o mundo, quando questioná-lo, você tenha a palavra certa. Porque a palavra no teu coração, ela vai te proteger e vai ajudar quem precisa. Amém? Ela vai te proteger, amado, no dia mau. Se você não tem ali se alimentado da palavra de Deus, amado, sinto dizer que no dia mau você vai ou você pode cair. Porque é uma luta constante. Amém? Em Salmos de 119, 11, diz assim: escondi a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Repita comigo. Escondi a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Aleluia. Esse é o segredo. É você se alimentar todos os dias um pouquinho. Todos os dias um pouco. Todos os dias um pouco. Todos os dias um pouco, porque a palavra ela é viva e eficaz. Você pode ler um versículo 10.000 vezes, ele vai falar contigo toda vez que você lê. Não é verdade? Porque a palavra ela é viva. Amém? A palavra ela é viva. Continuando aqui, o que você tem que ter? Segundo, uma consciência justificada, de verdade. Você precisa ter a convicção diária, todos os dias, todos os dias, todos os dias, todos os dias. Eu tinha no meu entendimento, claro, limitado, amados. Eu quando ia orar, muitas das vezes eu orava pedindo perdão pelas coisas que eu nem sei se eu fiz e que eu ainda ia fazer. Já viu essa oração? Vivia pedindo perdão para Deus por tudo. Toda oração que eu fazia, eu pedia perdão por tudo. Depois eu fui entender, mas vem cá. Mas o Senhor já justificou, já me justificou. Por que eu vou ficar pedindo perdão toda hora por uma coisa que eu nem sei se eu fiz? Porque eu tinha entendimento de pobre pecador, mano. Romanos 8:1. Portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Você quer invalidar? Eu dizia para mim, vem cá, eu estou invalidando aquilo que o Senhor me fez? Não faz sentido. Cara, isso é fantástico, isso
Te deixa numa felicidade tão grande, amado. Porque você é justificado. Amém? Você é justificado, você é transbordante. Amém. Nenhuma condenação há mais em você. Se você continuar nele, nenhuma condenação há. Agora a gente vai falar um pouco sobre o que você pode fazer. Eu falei o que você precisa ser. Eu falei aqui o que você precisa ter. E agora o que você precisa fazer. Primeiramente, jovens, fazer a diferença no caráter. Ok? Não negocie teus valores. Independente de situações, momentos, não importa. O Senhor está falando, não negocie seus valores. Eles são mais importantes que tudo nessa vida, amados. Tudo. O que você pode fazer? Fazer toda a diferença. Filipenses 2,15. Olha o que o Senhor nos ensina. Para que sejais irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus inculpáveis. Ele fortalece aquilo que eu falei para vocês agora há pouco, sobre que nós não estamos mais condenados, somos justificados por Jesus Cristo. Para que sejais irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus inculpáveis, no meio de uma geração corrompida. Sabe aquela prova difícil que você vai fazer? Aí teu colega bacana, que é teu amigo de escola, joga uma bolinha contigo e tal, quer te ajudar dando uma colinha? Não negocie isso, mano. Tire 0, mas não negocie. Você está entendendo? Corrupta e perversa. As pessoas fazem mal, às vezes, amado, sem perceber que está fazendo mal. De tão perversa que é, porque não tem a mente de Cristo. Amém? Entre a qual resplandeceis como astros no mundo. O que ele quer dizer? Você tem que ser luz, tem que ser referência. Não tem um astro, né? O astro de TV, quando chega, aí os holofotes, todo mundo quer. Você tem que ser luz aonde você está, referência. Amém? Podem criticar você, podem falar o que você quiser, aquele crente ali. Mas no momento de dificuldade ou de aperto, eu te garanto que ele vai recorrer a você para pegar um conselho. Pode ser no trabalho, pode ser na escola, pode ser em qualquer lugar. Se você for referência, ele vai atrás de você. O que você pode fazer? Fazer a diferença no caráter. O que você pode fazer? Operar no poder de Deus. Amém? Você tem poder para orar para enfermos. Você tem poder para orar, para trazer esperança para as pessoas que não têm esperança. Lá em Marcos 6, 17 e 18, diz assim: E esses sinais seguirão aos que creem. Em meu nome expulsarão os demônios, falarão novas línguas, e porão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Isso é para você, amado, independente da idade, tá? Independente de idade, se é velho, é novo, é meia idade, é criança. Se você já tem a consciência, aceitou Jesus, esse é o poder que você tem. Amém? Esse é o poder que você tem de estender as mãos e acontecer. Amém? Para concluir, amado. Os jovens do mundo estão cansados de pessoas que tentam provar o seu valor.
O mundo precisa de jovens que saibam que são dele. Amém? Para tentar ser, pare de tentar ser, na realidade, pelo mundo. Pare de tentar ser aceito pelo mundo. Você já foi aceito por Cristo. A gente tem que parar de achar que a gente tem que ser referência para as pessoas no sentido do mundo, não de Deus. De Deus, sim. Pare de carregar culpas, porque Cristo já levou na cruz sobre todas as nossas culpas. Levante-se como justiça de Deus, porque vocês são a geração que a igreja precisa para continuar perpétuo até a volta do Senhor. Você tem essa consciência? Você está aqui sendo moldado e preparado para daqui a alguns anos você vai estar assumindo, você vai estar em um lugar pregando o Evangelho, eu não sei o projeto de Deus que tem para você, mas você vai fazer a obra para o Senhor. Amém? Pode levantar, em nome de Jesus. Aleluia. Vocês entenderam o que vocês precisam, o que você precisa ser em Cristo Jesus? O que você precisa ter e o que você pode fazer? Aleluia. Se você ainda não tem essa consciência, amado, busque essa consciência no Senhor. Porque isso é fundamental para você se arraigar no Senhor, para você criar base, raiz e ser referência aonde você estiver, em nome de Jesus. Amém? Amém. Fica com essa palavra no teu coração. Fica com essa palavra e pratique ela. Busque mais ao Senhor. Ele quer isso da gente. Ele não quer somente que a gente venha na quinta-feira, no domingo ou num culto de Connect. Ele quer todos os dias que você se debruce a Ele. Que você fale com Ele. Que você converse com Ele, até coisas mais bobas que talvez você possa imaginar. Deus é o teu Pai. Ele está ouvindo aqui o que você quer, o que você precisa, as suas dificuldades. Amém? Ele vai te dar a solução. Ele é a solução. Amém. Fica com essa palavra em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus.